Bom, meus amigos, vamos mais um estudo, né? Vamos estudar essa doutrina maravilhosa que está nos concedendo, graças a Deus, mais essa oportunidade de estudarmos junto o, o codificador, né? O nosso querido Chico Xavier, que foi Allan Kardec em outra recentemente encarnação. Pois bem, então vamos hoje estudar, vamos fazer a nossa oração e para que possamos nos conectar melhor com a espiritualidade superior. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos orar. Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui nós todos estamos, sedentos dos teus ensinamentos, para que possamos voar com mais segurança, tendo em vista que nessa tolerância que deve existir entre nós, e muito mais do que isso, amor, é necessário que façamos esses estudos, conhecendo melhor os ensinamentos de Jesus, para que pratiquemos com mais segurança a verdadeira caridade. De nos amarmos, de nos ajudarmos, de termos paciência com os outros, de nos tolerarmos e, acima de tudo, nos amarmos. Nos ajuda nesses estudos, Deus, porque em cada um que fazemos, aprendemos um pouco mais, ou entendemos um pouco mais, e precisamos aprender, principalmente aprender, para que quando chegue a nosso turno, o dia do juízo final, não nos culpemos por termos deixado para trás a oportunidade de entender-se e aprender-se com Jesus. Que o teu infinito amor esteja conosco hoje, agora e sempre. Muita paz. Bom, gente, é o seguinte. Nós temos hoje para estudo o Livro dos Espíritos. Não é? Só um minutinho aqui que eu vou só regular isso. Recording is on. Ok. Então vamos seguir estudando. Nós já fizemos a oração, nós vamos seguir estudando a doutrina. Hoje é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho, tá? Nós vamos estudar a partir de agora, até quando Deus nos permita continuarmos, a codificação. Nos 2 dias, hoje e amanhã, e assim sucessivamente, todos os finais de semana, nós estudaremos 20 minutos do Livro dos Espíritos, 20 minutos do Livro dos Médiuns e 20 minutos do Evangelho, seguindo a codificação, quando elas foram lançadas. Primeiro foi o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho. Aí nós vamos ter amanhã o Céu e o Inferno, nós vamos ter a Gênese e também vamos ter o Nosso Lar. Ou melhor, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então nós vamos estudar hoje 20 minutinhos o Livro dos Espíritos, tá? E no Livro dos Espíritos, nós ficamos na questão as relações no mundo, além do túmulo, né? No nosso mundo espiritual. Nós ficamos na questão 290. Nessa questão de 290, nós tivemos a oportunidade de estudar. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. Nós vimos isso a semana passada, só para relembrar, né? Então, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. Depende isso da elevação deles e do caminho que segue procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não pode os dois conservarem-se juntos. Ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem
igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, veja bem como é importante estudarmos a doutrina dos Espíritos. A nossa doutrina, na verdade, nós estamos aqui somente encarnados. Essa é a única diferença que temos um do outro. Estamos encarnados. Então, nós temos a matéria como diferencial só. Mas fora da matéria, ou na própria matéria, nós somos espíritos. O espírito existe, que sou eu que estou falando. Você que escuta, o que você que fala, você que sente, você que chora, você também é um espírito. Então a doutrina dos espíritos vem nos dizer que nós somos eternos, que nós vivemos, que nós não morremos. Então encontrar os amigos depois da morte, parentes, é aquela coisa, né? Quem trabalha mais cedo tem mais tempo de aprender mais rápido. Então quem estuda com Jesus, quem pratica com Jesus, ele avança mais rápido no mundo dos espíritos. Ele vai crescendo mais rápido. E, consequentemente, aqueles que ficam mais atrás, que não querem, ou que não tem tempo, ou não se dão tempo, não querem a sua reforma, vão ficando para trás e esse vai evoluindo mais. Então, para encontrar esses amigos, dependerá muito, porque eles se adiantarão. E quem quer andar com eles tem que também se adiantar. Não é mais, nos veremos todos na perfeição quando atingirmos, sim, nos veremos. Há uma equivalência, uma igualdade. Então, quando chegarmos à perfeição, mas antes de chegarmos à perfeição, nós ainda temos milhões e milhões de encarnações, muitas, muitas, muitas. Precisamos crescer e avançar para não ficarmos para trás, porque senão, quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos querer encontrar amigos. Imagine se Madre Teresa de Calcutá foi minha amiga. Aí eu chego no mundo espiritual com pouca evolução. Ela veio aqui, trabalhou muito, aí eu volto, ela está num grau muito melhor que eu. Então, difícil eu estar no grupo com ela, porque ela está avançando, ela está crescendo. Então, é assim que acontece no mundo espiritual. Quem avança mais moralmente vai ter um grupo mais avançado, um grupo mais purificado, e mais difícil vai ele estar lá e encontrar esses amigos. Porque ele não fez muito, então não pode estar lá onde ela está, nesse grupo. Tá? Podemos nos ver de vez em quando. Então vamos trabalhar. O estudo hoje nós começamos um novo capítulo, que é relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas. Não é? Então, nós vamos estudar relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Hoje é esse estudo. 20 minutinhos. Será que estou com algum problema? Armindo, tu estás me ouvindo? Então, vamos continuar. Foi uma necessidade aqui. Ela fez uma cirurgia e fui fazer essa caridade, saber o que está acontecendo. Então, relação de simpatia e antipatia entre os espíritos. E a questão nós vamos estudar hoje o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e o evangelho. 20 minutos cada um. É até bom se puder me ajudar, Armindo, 20 minutinhos, não passar desses 20 minutos. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, voltam-se os espíritos a afeições particulares? Ou seja, nós vamos encontrar no mundo dos espíritos, nós vamos fazer parte do grupo, aqueles que nós temos semelhança. Aqueles que fizeram, que lutaram, que cresceram, ou aqueles que venceram perturbando os outros. Então, eles são atraídos, nós seremos atraídos pelas semelhanças. Nós faremos parte de grupos no mundo espiritual pelas semelhanças, pelas afinidades, pela simpatia. Então, é preciso que nós cuidemos disso, porque quando desencarnarmos, para onde é que eu vou? Eu vou para grupos que eu sou semelhante a eles. De grupo de quê? De grupos de extermínio, eu vou estar perto desses grupos aí. Graças a Deus não é o meu grupo, eu não tenho simpatia por esses aí. Então, desses aí eu estarei longe, com certeza. Mas desses que estão procurando evoluir, eu vou com certeza estar por aí junto com esses. Se eu
tiver mais simpatias ainda por outros que são mais evoluídos e eu consiga essa evolução, eu vou estar junto desse grupo aí com essas criaturas. Então, aqui na Terra, nós também não fazemos diferente. Nós vivemos em grupos. Nós vivemos por simpatias em grupos. Nós estamos agrupados e famílias, parentes, e não é diferente. Mas aqui na Terra. Aí a coisa já é diferente. Aqui é reencarnação e as pessoas reencarnam e Deus reencarna os espíritos que são filhos dele, aonde ele quer, quando é necessário e o espírito pede. Sabemos disso. Então, essas simpatias que temos, será que existe ainda aquelas criaturas que nós somos mais simpáticos ainda, nós temos mais sentimento, algo mais especial? Então ele está perguntando isso aí. Além da simpatia geral, né, oriunda das semelhanças que entre eles exista, né, as simpatias, nós já vimos isso antes, voltam-se os espíritos a afeições particulares. Será que eu não gosto mais daquela criatura? Não tenho mais afinidade daquele ali por coisas que há entre nós? Do mesmo modo que os homens, a resposta, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, em outras palavras, né? Aqui na Terra nós nos unimos, nós estamos em grupos. Mas nós sabemos que na nossa família, Armindo, na sua, se você tiver sobrinhos, primos, parentes, lógico, deve ter, você tem aquele que você gosta mais. É muito especial para você. Ele tem um petit plus, né? Ele tem um pouco mais do que aqueles lá. Então, no mundo espiritual, do mesmo jeito. Então, nós vamos encontrar mães, pais com mais afeição, com mais carinho, com mais atividade dele, com mais amor para determinados filhos. Já tem filhos que até percebem isso, que meu pai ama mais fulano do que a mim. Eu amo tanto meu pai, mas ele ama mais o meu irmão do que a mim. Até há desavenças por conta disso. Mas no mundo dos espíritos, lá não existe, propriamente dito, não existe essas diferenças pelas paixões. Não é pelas paixões. É realmente o laço que nos une mesmo, é o laço espiritual. São sentimentos. Não é? Então, as paixões materiais elas vão terminar deixando de existir lá no mundo espiritual, porque já não se tem mais os órgãos, não dá mais para conduzir isso. Então, tem mais que se simpatizar em si pelo laço espiritual. Então, o laço espiritual ele é mais forte do que o laço da matéria. É por isso que tem pessoas que podem se unir, marido e mulher, e quando desencarnarem, um vão para um lugar, outro vão para outro. Porque o laço espiritual é muito mais forte. Aí não tinha laço espiritual. Mas no mundo dos espíritos, o laço é mais forte. Aí sim, pelas nossas semelhanças oriundas, as simpatias oriundas das semelhanças, né? É preciso que entendamos que dentro daquele grupo tem alguém que nós amamos mais, vamos dizer assim. Eu não posso dizer que com certeza seja isso, mas é que temos mais afinidade. Quando vemos, nós ficamos muito alegres ou muito felizes. Nós sentimos o prazer de estar com ela, ou quando ouvimos falar daquela pessoa. Os espíritos nos estão dizendo que no grupo espiritual tem alguém que a gente gosta mais. Tem sabe? Aquela coisa mais forte. No próprio grupo. É natural. É provavelmente, com certeza, de existências, de afinidades, de coisas que fizeram são semelhantes. Não é? Médicos não gostariam de estar junto com pessoas que não tem nada a ver com o que eles pensam. Não é? Mas no sentido moral, tem criaturas com sentimentos mais apurados para outros do que do mesmo grupo, né? No mesmo grupo. Então, essas paixões que nós temos quando aqui
já viemos para tratar delas e não tratamos com tanta seriedade, elas terminam nos escravizando e elas nos ferem muito. E o laço espiritual, isso faz com que tenhamos determinados inconveniências de nos mantermos dentro do grupo. Tá? E a outra pergunta é assim: alimentam ódio entre si os espíritos? Os espíritos, eles têm ódio uns com os outros? Aqui na Terra nós sabemos que a coisa é assim. Mas e aí? Eles se odeiam no mundo espiritual? Só entre os espíritos impuros há ódio. Questão 292. E são eles que insuflam os homens as inimizades e as dissensões. As dissensões, que nada mais é do que as dissensões, as divergências, né, as oposições, as disputas, e eles nos insuflam a isso. Então, no mundo espiritual, só há mais ódio por conta da evolução do espírito, da parte impura. É lá que Jesus nos convida a orar e vigiar, porque nós somos conduzidos pelos espíritos. É interessante, a influência deles é muito grande. Não vamos dizer que 100% conduzidos, mas eles interferem muito nos nossos pensamentos. E eles lutam para que sejamos assim, esses impuros, né? Que haja realmente essas dissensões, haja essas confusões, essas oposições, essas brigas, essas intrigas. E é preciso que tenhamos cuidado com a frase, porque quando vem da boca de Jesus, orai e vigiai, para que não caia em tentação, é porque ele sabe o que ele está falando. Ele tem certeza do que está acontecendo e o que nos aguarda. Então, os espíritos aqui estão conosco, nesse exato momento. Só que aqui nós estamos estudando. Aí existe um isolamento, aqui na casa de vocês. E nós estamos por um objetivo, por afinidade. E essa simpatia, por estudarmos, nos acolhe Jesus em seus braços para que possamos crescer, que possamos evoluir. Então, no livro dos Espíritos, esse ódio só vai existir para os que são impuros. Tá? Espíritos impuros, não é? Que ainda não se desapegaram às coisas e vive naquela coisa de prestar-se a fazer maldade aos outros, de gostar da confusão. E eles estão aqui assim, onde for eles estão, para a guerra, onde que for. Mas no mundo dos espíritos que não são impuros, que já estão buscando a evolução, que se interessam, aí sim, o ódio já não existe. Eles veem que isso é bobo. Mas isso será na próxima questão 293, que nós veremos no próximo sábado. Tá? Se tiver alguma pergunta para essas questões, 291 e 292. Isso é a relação de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Isso é o que nos acontece lá no mundo espiritual, tá? É o que está nos aguardando lá. Então, vamos trabalhar para que nós cheguemos lá e façamos parte de um grupo, grupo legal. E é a nossa sintonia, é a nossa simpatia. Andarmos com Jesus, é por isso que Jesus trabalha em cada um de nós para que nós mudemos, para que nós soframos o menos possível. Tá? Então, esse é o estudo do livro dos Espíritos, 2 questões. É bom continuarmos estudando, né? Foi dito aqui tudo, tem muita coisa aqui para ver com verdade. Não é porque aqui exemplos nós temos muito das maldades que esses espíritos insuflam na nossa cabeça, de presidentes, de secretários, de delegados, autoridades, de todos os tipos, todos os níveis. Muito cuidado com isso. Então, exemplos são muitos, muitos mesmo. E quanto à terra de prova e expiação. Então, o livro dos médios. No livro dos médios, nós temos aqui para estudar, no capítulo 1,
tá? O livro dos médios, o guia do médium e dos evocadores. Primeira parte, noções preliminares, capítulo 1, a espíritos. Então, nós vamos estudar o livro dos médios. As pessoas acreditam que o livro dos médios é só para quem está dentro do grupo, no centro espírita, fazendo parte de uma mesa que as pessoas dizem que ela é envolvida por um pano branco. Não é verdade isso, não. Ela pode ter pano e pode não ter pano. O pano pode ser da cor que for. Se for branco, se for cinza, se for amarelo. Isso não influi em nada no lado espiritual. Isso é ainda... que as pessoas que falam assim não têm conhecimento ou façam parte de outro grupo de estudo que não seja espiritualista, que seja espiritualista, mas não seja espírita. Então, dá-se as cores e as coisas como se o livro a mediunidade é só tratada no centro espírita e pelos médios que são escolhidos dentro do grupo. Para estudar a mediunidade na prática, é preciso realmente ter cuidado com os médios, não é? E por conta dessas questões, dos espíritos interferirem muito na nossa caminhada. Mas aí o capítulo é o primeiro. A espíritos, livro dos médios. Nós já sabemos que há espíritos. Como nós estamos estudando, a tendência nossa é que vamos avançando, isso vai ficar ainda mais gostoso, mais conteúdo, porque nós fazemos questões de ler as questões que são nos dadas pelos espíritos. As questões foi Hipólito Leão Denisard, com certeza intuído pelos espíritos superiores, e as respostas pelos espíritos superiores, espíritos de altíssimo grau. Então, há espíritos. Livro dos Médios. A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas conhecem através dos contos fantásticos que foram acalentados em crianças. Nós sabemos que, Armindo, eu acho que sua mãe contava, né, algumas histórias da religião, né? Deus, vá dormir, senão o bicho-papão vai lhe pegar, senão o espírito do mal, eu não sei, tem uns contos comigo que eu ficava arrepiado, eu me lembro disso. E ainda falar que Deus sentado num trono, com a barba lá embaixo, esperando que fizesse o mal, ele jogava um raio, ele É fazia, verdade. É. não é? Então eu tinha um certo receio disso, será que isso é? Então tem uma série de histórias que quando éramos crianças, lá pela igreja, fazíamos parte, que ela dominava a maior parte do terreno, né? O maior número de católicos num planeta é o nosso, no nosso país. É muito grande, é 1,2 bilhão de católicos, espiritualistas estudando, mas que foram direcionados erroneamente, enganosamente contra o Cristo, né? Cristo não trouxe nenhuma dessas coisas. O Cristo trouxe a simplicidade de viver e amar e ajudar, e a eternidade. Jesus sempre falava, na casa do meu pai há muitas moradas, temos que nos amar, temos que nos ajudarmos, quem faz parte dos meus ensinamentos está no segundo mandamento, no primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e no segundo. Então, criaram essas figuras, né? Inclusive, um apelido que eu uso, Zeus, faz parte de um deus, né? Os deuses dos deuses. E esse Deus dos deuses, eu nunca estudei a fundo, né? Mas tem Afrodite, tem outros deuses aí, Thor, filhos meus, né? E essas coisas, inclusive, eram algo que gostava muito de estudar, aliás, de assistir. Lembra daqueles filmes, Armindo? Que era... A gente sabe como é que eles eram feitos hoje, né? Mas era aqueles monstros saindo do mar, a mulher com uma série de serpentes na cabeça, que quem olhasse ficava petrificado.
Eu esqueço como era que o nome daqueles filmes. Parece que eram os italianos que faziam aquelas coisas bem gigantes. Achava interessante. Aqueles monstros. E os deuses, né? E essa era uma forma dos espíritos que estavam no mundo espiritual. Esses aí são especiais. Aí é onde está. As pessoas que não estudam não procuravam ir além disso. Tá? Eles se contentavam com o que eles diziam, porque realmente a igreja segurou o povo. Né? Foi preciso vir para separar, para nos dar a oportunidade de discernirmos sobre os ensinamentos de Jesus interpretados. Foi preciso haver muitos desencarnes, porque a igreja não queria que isso fosse feito, ela queria dirigir a mão de ferro, não é? Só eles que podiam ler em latim. Imagina, nós tínhamos uma missa em latim sem saber nada. Meu Deus do céu. Então é muita invenção nossa humana. Então nós temos que estudar mais. Há espíritos? Rapaz, se nós olharmos para Moisés, nós não temos como negar que há espíritos. Não é? Os fenômenos de Moisés foram monstruosos, grandíssimos, de altíssimo nível. Os fenômenos de Maria de Nazaré são outros. Nós vamos ver com Padre Pio. Nós temos muitos exemplos. Nós temos milhões de criaturas que tiveram, sem falar em Chico Xavier. Então, há espíritos, eles existem, esses espíritos, sim. Então, tudo bem, se há espíritos, então como é que é isso? Como é que isso é depois da morte? Eu vou morrer, porque o desespero é esse. Você vai morrer, entre aspas, que nem eu morro, nem vocês morrem. Os espíritos estão dizendo, vocês desencarnam. Tá? Como estamos estudando o livro dos médiuns, nós estamos no início aqui como se nós não acreditássemos nisso aí, ou não soubéssemos de quase nada, mas já sabemos um bocadinho de coisas. Então, o que nos acontece depois da morte? Né? Acabamos de ver no livro dos Espíritos a relação, nossa relação de simpatia e semelhança no mundo dos espíritos. E a questão seria, não vale a pena estudar, porque você se olhando, qualquer um de nós, sinceramente, se olhando, você sente que você é uma criatura, é um ser. Fica até difícil para você, que talvez não conheça a doutrina espírita, lhe dizer quem você é. Você manipular essa carne todinha que você tem, esse corpo, com seu pensamento, e está envelhecendo e sabendo que vai chegar, entre aspas, a sua morte, que não existe morte, meu filho. Então, para onde eu vou? Serei destruído ou não? Aí os Espíritos vêm nos dizer que essa é a doutrina do Cristo, tá? Foi por ele revelado assim. Ele daria o Consolador prometido. Essa é a doutrina de Jesus. E ela vai vingar assim para sempre. Ela vai crescer sempre, essa doutrina ali. Ela só vai crescer, porque os fenômenos que vão acontecer, descobertas que vão vir, criaturas que vão vir de outros planetas para o nosso planeta nos visitar, nos dar os parabéns por conquistas, de comunicarmos com os espíritos através de equipamentos informáticos, da informática, né? Através de software, se comunicar com o mundo espiritual. Vai ser fantástico. Então, há espíritos, sim, há. Então, nós temos que estudar um pouco mais. Tá? Nós temos que escavancar um pouco mais, temos que buscar o ouro disso aí. Esse garimpo, ele é pessoal de cada um. E exemplo não nos falta. Então, os espíritos dizem que essas alegorias, essas criaturas lá que fizeram, dentro que nos ensinaram quando criança, temos que nos aprofundar. Tá? Tudo bem. Aí diz assim, seja qual for... me desculpe aqui, sim. Sem indagares se tais contos despojados dos acessórios ridículos, veja só, encerra algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam, sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga
para achar amêndoa. Tá vendo como é que é? Nós temos que estudar isso. Graças a Deus. Olha, graças a Deus que nós não morremos. Graças a Deus. Isso já nos alivia muito. Maravilha. Para achar amêndoa. Rejeita o todo, como faz relativamente a religião. Os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Não é? É o inferno, o purgatório, que nós vamos moer isso aí. Vai ser viver mais. E para fechar isso aí, assim, nós vamos continuar essa leitura, fazemos questão, porque não vamos colocar jamais o nosso eu aqui dentro da doutrina espírita, porque ela vem do Cristo. Aqui já está dito tudo o que é preciso que saibamos. Aí ele vai concluir essa questão. Seja qual for a ideia de que os espíritos se façam, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Concorda? Tem que haver, poxa. Armino, tu tá no teu corpo aí. Vai chegar o teu dia, vai chegar o meu, de Armino. O que é que vai ser de nós? Todo mundo tem que pensar nisso. Você é um ser. Não é? Jesus disse que na casa do Pai dele há muitas moradas, e a nossa casa há muitas moradas. Nós temos que nos amarmos. Então, o que é que Jesus nos convida? Jesus nos convida para que nos entendamos e nos compreendamos com essas leis que regem o Espírito. Nós somos eternos. Nós não vamos morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Então, não há fim. Não há fim. Nós somos eternos. Estás aí, Armido? Sim, sim, sim. Obrigado. É porque aqui eu estou de vez em quando com algum probleminha. Eu sei, caíste, mas voltaste. É interessante, né? Tudo bem. É o nosso trabalho, que nós merecemos, é isso. Então, ele diz que tem que haver alguma coisa fora da matéria. Aí continua assim: essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, consequentemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade da alma, que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. Porque todo espírito ele é espiritualista. Todo católico é espiritualista. Todo crente em alguma coisa depois da morte é espiritualista, todos. Só que existe dogma, só que existe interpretações ou pessoas que não estudam e que inventam uma série de coisas. Aí tem que saber, não é? Temos que estudar e conhecer mais. O espiritismo é a única que vai a fundo nos detalhes. Nós estávamos estudando há 20 minutos atrás a relação no mundo espiritual. A nossa verdadeira relação, que o capítulo estava nos dando relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. É a única doutrina que fala nisso. Aí tem gente aqui, não é, que não são espíritos, mas acredita assim, que se botar um sal grosso dentro da casa, resolve os problemas dela. Ora, os espíritos estudando aquilo, ele diz, olha, os espíritos estão nem aí para isso. Eles atravessam parede, o fogo já não incomoda mais eles, o frio já não faz isso. Os que sentem frio, os que sentem quente, esses são reminiscências do passado, mas não tem nada a ver com o fogo que ele está ali no meio dele, dentro de uma labareda, sei lá, numa fogueira. Aquilo ali não vai fazer mal nenhum ao espírito. Então, acender um incenso, sal grosso, isso não resolve, é óbvio. Então, essas pessoas são espiritualistas, mas elas não vão a fundo. Já o espírita espiritualista, mas que vai com o espiritismo, com Jesus, vai adentro. Os espíritos vêm nos dizer.
A vida de vocês será assim, ó. Se vocês plantarem o mal aqui, vocês são acolhidos por eles lá no mundo espiritual pela maldade. Muito cuidado. Porque nós que crescemos com Jesus, porque Jesus fez tudo de graça. Então, qualquer doutrina que cobra qualquer coisa, já por aí ela está se desviando. Já por aí. Jesus não tem interesse nenhum em dinheiro nenhum. Ele está nos dizendo, ó, vocês vêm para cá para aprender. Mas não vendam. Não vamos fatiar Jesus para fazermos o nosso pé de meia aqui na Terra e quando desencarnarmos, vamos resolver. Ou quando o dia do juízo final chegar, vamos resolver. Aí tem que ter cuidado, porque segundo os espiritualistas você pode ir para o inferno, você pode ir para o purgatório. E o espírita, com Jesus não quer que ninguém vá para o inferno e nem vá para o purgatório. Ele quer que nós resolvamos, cada um resolva-se com ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Faça o seu melhor. Procure se entender na sua relação aqui, porque desencarnando você continua vivo. É por isso que os espíritos dizem, tomando consequentemente por ponto de partida a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, que é o que nos acontece. Eu aqui sou individual, Armínio. Eu vivo sem precisar que você viva. Se eu desencarnar, eu continuo vivo sem precisar que você precise desencarnar. Então a minha individualidade, tudo que eu aprendi, tudo que você aprendeu, Armínio, vai conseguir com você. Então tudo seguirá conosco, cada um. Nós fomos criados solitariamente. Cada um, Deus criou a sua vez. Não existe a minha outra metade que está faltando. Não. Tem que evoluir, independente do outro. Então a individualidade, tudo que eu faço é guardado comigo. Certo? Existe a sobrevivência, a individualidade que tem no Espiritismo a sua demonstração teórica e dogmática. Aliás, no espiritualismo. E no Espiritismo a demonstração positiva. Abstraiamos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por intuição, vejamos o que consequências chegaremos. Vamos estudar a doutrina dos Espíritos? Aí você começa, como espiritualista, a estudar outras doutrinas, você vai ver que não tem fundamento. Jesus chama todo mundo para trabalhar ajudando aos outros. Aí tem doutrina que quer trabalhar se ajudando só apenas daquele grupo. E Jesus quer, no grupo dele, todo mundo ajudando todos. Jesus ajuda a todas as religiões, aos crentes e aos não crentes, aos ateus e aos teístas. A todos, a todos, a todos. Então, há espírito, basta que nós estudemos um pouco mais. Será que não há espírito? Você vai morrer, você vai se acabar? Essa é a parte do livro dos médiuns. Tá aqui, esse foi o número do capítulo 1, o número 1. Aí tinham 2. E quem quiser dê uma estudadinha no livro dos médiuns. Dessa forma a gente vai estudando o livro dos médiuns, vai tendo ideia o que realmente foi que os espíritos nos trouxe e o que é que eles nos convidam a fazermos. Tá? Livro dos médiuns. Esse assunto, capítulo 1, a espíritos. Tá? Vamos para a terceira parte e encerrarmos os nossos estudos. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, né? Então, vamos para a terceira parte, que é assim, a parábola do mal rico. Quem já ouviu falar essa parábola do mal rico? Não é? Lá vem de novo a riqueza, né? Parábola do mal rico. Diz assim o texto. Aí é o evangelho, né? O evangelho é mais consolador. Ele trabalha mesmo com doçura, com harmonia a todos nós. Quem lê o evangelho só vai encontrar sempre coisas suaves, muito gostosas para estudarmos. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras,
que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas de Lázaro. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha o grupo de Abraão. Olha o grupo espiritual que os espíritos falam. Isso aí, isso é antigo. Isso é muito da época de Jesus, né? O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu, de longe, Abraão e Lázaro, e em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, ele conhecia Abraão, o rico. Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água. Já imaginou que sofrimento? Na água, para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Imagina que inferno ele não estava. Já passou, acredito que ele já não está mais. Mas cuidado, vamos para frente. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Olha a consolação. Por isso que já falamos disso. Cuidado que quem veja aquele pobrezinho empurrando uma carrocinha com papelões, não é? Vivendo uma vida, dormindo na rua. Cuidado que aquilo ali pode ser o espírito que está crescendo e muito, viu? Se ele aguentar o tranco que ele escolheu, ele vencerá. Muito cuidado. Lázaro, a posição de Lázaro é difícil, viu? Muito difícil. Então, só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não pode, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Ora, isso aí nós sabemos que é possível. Quem tem muita evolução, que já conseguiu bastante evolução, pode descer aos umbraus, pode ir visitar, pode socorrer, ajudar, pode. Já é diferente que está no umbral para ir para lá visitar, vai na condição de necessitado. Não é? E não há um castigo que do rico para Lázaro vai ficar eternamente. Não, chegaremos à perfeição de todos nós, haveremos de nos lavarmos para chegarmos nessa perfeição, a alma, o espírito, lógico. Então, temos que estudar isso aí. É assim mesmo. Aos demais existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, ele diz aí, né? Aí continua. Disse o rico: Eu então te suplico, Abraão. Veja o rico que ele vai pedir. Que o mandes, mandando Lázaro, vê só, né? A casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos. Lázaro sabia deles. A dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Olha os espíritos que se preocupando com os seus, que agora onde ele está passando, ele não quer que eles venham. Ele é menos egoísta aí, pelo menos está se preocupando. Aí Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. Olha, essa passagem chamou a atenção. Que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, no caso Lázaro, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Meu Deus do céu, quantas criaturas estão aqui na Terra
achando que vão mesmo morrer. Meu Deus do céu, que engano. Que engano. Olha aí, esse rapaz sofreu. E está sendo assim ainda, e muitos. Fico só imaginando aqueles que vão partindo para matar, para a violência, pitando misérias. Meu Deus do céu, quanta ignorância ainda, quanta impureza. Né? E nós temos que aguentá-los. Nós temos que passar pelas provas, pelos testes. Porque quando vier o dia do juízo final, é o desencarne. Ele existe. E todos nós já tivemos muitas, milhões de vezes. E vamos ter ainda muitas tantas. E quando chegar esse dia, será um dia de cansaço para quem não deu nenhuma atenção, de muito sofrimento, de muita tristeza, muitos arrependimentos, muito remorso. E para aqueles que lutaram, acreditaram e venceram, saíram, no dia do juízo final, vai ser uma tranquilidade, porque praticaram a caridade, se esforçaram, ajudaram. Abraão está dizendo que é preciso. Você pode ser rico, você pode se salvar. Ajude. Não é? Doe-se mais, contribua mais na vida do outro. O outro precisa. Não é? Viver a vida egoisticamente, aqui ninguém ganha. E ninguém ganhará para a eternidade. Todos nós estamos aqui, todos, para a evolução, para o crescimento. Então, com o Livro dos Espíritos, nos ajudando respondendo questões, que nós também fazemos-las. Eu continuo vivo depois da morte, vai estudar o Livro dos Espíritos, veja os evangelhos, palestras de outros por aí. Pega o Livro dos Espíritos, dê uma estudadinha. O Livro dos Médiuns, pode ler. Ah, não, mas isso é só para os médiuns. Todos nós somos. Estude, não precisa você incorporar médium, não precisa de espírito, não. O Evangelho, vai estudar o Evangelho, é bom, que é de Jesus, era o que ele falava, é o que ele fazia, ele praticava. Para que essa mensagem do rico não lhe incomode quando chegar seu dia, nem a mim. Porque quem não quer ficar rico? Todos nós queremos. Materialmente. Não vamos ser hipócritas. Mas é uma tarefa difícil, sabe? Porque o orgulho, o egoísmo é difícil ser tratado quando a pessoa é rica. Se não tiver vontade firme, é difícil. É difícil. É uma prova complicadíssima. Ela é perigosa. É uma das mais perigosas que existe. A profissão mais perigosa que existe é ser político. Livro dos Espíritos, é a política. Ser político. A riqueza é um negócio sério. Também. Então, Abraão ganha um seio cheio de enfermidades, como ele tinha, né? Ele tentava comer, mas ele tinha problemas. Além disso, ele tinha úlceras. Coitado, sofria muito. Olha, mas veja para onde foi Abraão. Abraão foi para um grupo maravilhoso por ter feito muitas coisas boas na história de Abraão. Eu não conheço muito sobre o Abraão, mas já vi filmes, já vi contos maravilhosos. Para onde foi agora Lázaro? Lázaro foi para o seio de Abraão. Não é? Como dizer, são grupos. E podemos fazer, podemos. Somos ricos. Também, de outra forma, somos. E conhecendo essa doutrina é maravilhoso estar estudando ela, porque eu não morro, nem você morre. Veja quantos enganados vão desencarnar acreditando que morreram. Coitado, desenganados ficarão se nunca se esforçaram, carregarão essa tristeza por pouco tempo, que vão ter que se arrepender, e se praticaram a caridade, aí com certeza serão recebidos de aplausos. Né? A caridade principal é em si, né? Essa é a maior caridade que existe. A língua ferir o próximo, não fazê-las ferir ninguém. Magoar as pessoas,
fazê-las sofrer. Não. Isso é anticaridade. Nós temos que ser caridosos. Nós temos que usar nossa língua para falar coisas boas, pensamento. Porque o coração fala o que vem do pensamento, né? E vem do coração, depende de onde o Espírito esteja habitando. Estudando, aí nós vamos nos socorrendo, vamos investindo, vamos evoluindo. Estudar a doutrina, estudar a doutrina espírita é a melhor coisa que existe na eternidade, minha gente. É a melhor coisa que existe. Não tem outra coisa melhor do que estudar o espiritismo. Quanto mais você estuda, mais vontade você tem de melhorar-se. Você encontra uma mão muito forte lhe sustentando. E a consciência diz, é assim mesmo. Você encontra o sabor na vida. Você encontra. Porque a morte é uma coisa natural que existe. Para a matéria. Para o corpo não, para a matéria. Então nós não morremos. Vamos estudar, vamos continuar estudando. Vamos continuar nos esforçando para evoluir. Deus está tomando conta do universo. E nele nós estamos. E nós somos criação de Deus. Inteligentes. Nós sobrevivemos à matéria. Pode destruir toda a matéria do universo. Nós continuaremos vivos. Todos. Inclusive os animais. São espíritos. Mas Deus não destrói o que ele faz, porque ele sabe que quando ele faz porque tem que ser assim. Então tudo evolui. Vamos estudando, vamos compreendendo, vamos saindo mais da ignorância. O caixão não acaba a nossa vida. Medo de um caixão, porque você vê ele quando passou. Não passar debaixo de uma escada. Meu Deus do céu, é muita coisa, muita bobagem. Que Jesus possa entrar mais e mais no nosso íntimo, com esse Pai maravilhoso, e nós possamos simplesmente fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Se nós fizermos o nosso melhor, hoje, agora, é com você mesmo, é comigo mesmo. Os espíritos passam a lhe respeitar melhor. E você já atrai uma equipe melhor, um grupo melhor para junto de si. Aí nós vamos fazer parte de grupos maravilhosos, como já estudamos na primeira parte. Amanhã nós vamos continuar nossos estudos. Eu não me lembro da parte que ficamos céu e inferno, acho que foi na questão 2, vamos para a terceira. Céu e inferno, aí tem a Gênese, tem Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que Deus nos abençoe, Deus nos proteja. Ele já nos abençoou, nos dando a vida eterna. Então, não tem nada mais do que fazer, a não ser arregaçarmos as mangas e trabalharmos. Tá? Trabalharmos com esse Pai maravilhoso. Então, que a paz de Deus esteja conosco, nos iluminando sempre. Vamos orar. Deus de infinita bondade, nós te agradecemos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por esse conforto maravilhoso que é a eternidade. Que nós estamos aqui como passageiros. Estamos num transporte que é a Terra, até chegar o nosso dia de descermos desse transporte. Mas nós vamos descer para subir, não para ir para baixo. Graças a Deus, isso é relativo para baixo. Mas o Senhor criou a vida. Nós te agradecemos, Deus Pai, por o teu Filho ter vindo aqui nos ajudar. Jesus, muito obrigado. Todos nós agradecemos. E agradecemos ao Senhor, Deus, por sabermos que somos teus filhos, que existimos. Deus Pai, abençoa a todos esses que ainda nem se comovem com todo esse espetáculo que tem nessa terra. E que é muito pequenininha essa terra na nossa própria comunidade Via Láctea. Imagine nas outras. Quem é o nosso planeta? Meu Deus. Abençoa todos eles. Ilumina e guia. Que a tua infinidade, que a tua bondade, Deus Pai, que essa tua paciência com todos nós, que esse convívio que fazemos
com todos esses espíritos, que essas criaturas, quando embevecidas pelas coisas materiais, tangenciais, e que deixarão e viverão na eternidade, chegarão, sairão da ilusão e vão ver que estavam erradas. Oh Deus, o Senhor é bom, é maravilhoso. O Senhor veio para ajudar todos os teus filhos. O Senhor deu a vida, mandando o teu filho doar a vida dele para nos salvar. Esses discípulos que todos deram suas vidas para salvar a doutrina de Jesus. Consigamos estudar. Estudando, tenham certeza, vamos evoluindo. Lembre-se, todos nós que queremos andar com Cristo, com vontade, com simplicidade, humildade, evoluiremos e transpareceremos melhor do que ontem. Brilharemos mais, mas é preciso esforço, é preciso muito esforço, muita vontade. Estudem, é o que nós podemos dizer, estudem. Deus é nosso Pai, esse Cordeiro existe e nós estamos com vocês. Abram os olhos, respire sempre, agradecendo o ar que respiram. Vejam as flores e aproveite o perfume que delas exalam. Lembrem-se, vocês sentem, e quando desencarnarem, sentirão ainda muito mais. E verão, por um prisma muito mais diferente, que a relação do nosso Pai conosco é de muito amor. É gigantesco. E Ele quer que evoluamos. Todos nós. Muita evolução. Moral. Moral porque ela nos alivia. Ela nos tira do sofrimento. Um grande abraço para todos. E que fiquem na paz. Vocês já estão sendo ajudados. Sabem disso. Uns estão sendo curados. Acreditem nisso. E sigam em frente. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Conosco também. Somos filhos dele. De Deus. E nós, irmãos de Jesus, todos. Então que a paz de Jesus esteja conosco. Que essa mão maravilhosa de Deus esteja nos amparando. E que ajudemos, sim, a todos com boas vibrações. Muita paz. Muita paz. Pois é, muita paz. Muita paz.